A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Irmãos, eu estava aqui analisando, né? Fazer esse vídeo aqui para você. Placa de igreja salva. Felizmente, irmãos, muitos aí estão apegados à placa de igreja. Esse dia eu estava fazendo um evangelismo, né? Para a honra e glória do Senhor. E parei conversando com o Senhor, né? E perguntei para ele, dei um convitinho da parte de Deus para ele. Falei assim: o senhor aceita esse convite para o senhor estar visitando lá, né, a congregação, o ministério que eu congrego? O propósito lá é a gente adorar a Deus, louvar, a gente orar uns pelos outros e também ouvir uma palavra da parte do Senhor Jesus Cristo, né? Vai usar o servo dele para trazer uma mensagem para nós, para edificar a igreja, para nos ensinar, nos dar direção. Irmãos, e ele falou algo para mim. Ele falou assim, ele me fez uma pergunta. Ele falou: ô jovem, você acha que eu sou macaco para estar pulando em galho? Você acha que eu já tenho o ministério que eu congrego? Eu não preciso estar indo em outros ministérios. Não precisa. Aí eu olhei para ele e falei assim: tudo bem. Eu posso fazer uma pergunta para o senhor? O apóstolo Paulo, ele era macaco? E ele falou assim: não. Falei, então, porque o apóstolo Paulo, ele visitava várias igrejas, né? Ele entendeu que Cristo é um só. Cristo é a cabeça da igreja, e a igreja somos nós, que é o corpo de Cristo. E eu falei para ele, olha, o apóstolo Paulo ele ia na igreja de Coríntios, na igreja de Gálatas, na igreja de Colossense, Tessalonicense, e várias outras igrejas, Éfeso, Antioquia, em vários lugares. O apóstolo Paulo ele visitava várias igrejas, escreveu carta para várias igrejas. Porque o apóstolo Paulo ele não fazia acepção de pessoa. Porque o povo de Deus, a gente olha com os olhos de Cristo. Quem está no engano, tem muitas igrejas que estão no engano. Tem muitas igrejas que pregam um falso evangelho. Eu concordo. Mas, irmão, quem somos nós para julgarmos uns aos outros? Mas o que eu entendi, porque o apóstolo Paulo, quando viu a igreja de Coríntios toda errada, cheia de situação, cheia de pecado, ele poderia muito bem dizer: eu não vou lá naquela igreja. Cristo não está naquela igreja. Cristo não está nem perto daquela igreja. Só que o apóstolo Paulo ele pensou diferente. Ele foi lá, pediu direção a Deus, e ele deu direção para aquele povo. Os que eram de Deus deram ouvido, abriram o coração. Mas os que não eram de Deus, como o próprio apóstolo João diz lá em 1 João 4, né, versículo 6, os que são de Deus ouvem o que é de Deus, mas os que não são de Deus não nos ouvem. Então eu entendi o quê? Que eu não posso... eu recebo um convite de um irmão para ir numa igreja. O irmão fala: eu sou da igreja tal, placa tal. Eu não quero saber da placa que ele está. Eu quero saber se lá prega uma verdade. Lá prega a justiça de Cristo. Lá prega o amor, prega a misericórdia, prega a verdadeira doutrina de Cristo. Mas se eu for lá, eu não posso negar um convite de um irmão. Não. Quem sou eu para prejulgar o irmão, prejulgar o pastor dele? Não. Simplesmente eu vou lá. Se lá a palavra for verdadeira, tiver o amor, a doutrina de Cristo, irmão, o Espírito é um só, independente da igreja, da placa da igreja, como o apóstolo Paulo nos ensina. O próprio Jesus, ele pregava na sinagoga dos fariseus, aqueles que odiavam e procuravam matá-lo, mas ele pregava o quê? Para agradar o ego das pessoas? Não. O próprio Jesus ele pregava e pegava os próprios fariseus, que eles ficavam bravos e queriam matar Jesus. É a mesma coisa eu. Se eu for numa igreja e eu tiver oportunidade, eu não vou pregar para agradar o homem. Eu vou pregar, se eu vou trazer uma mensagem, eu vou trazer para agradar a Deus, porque como Pedro falou, eu quero agradar a Deus, não os homens. Mas eu não posso, irmão, chegar e julgar. Eu sou macaco para não ir na tua igreja? Para eu ter uma minha? Irmão, peraí. A igreja somos nós. De repente tem pessoas que precisam da tua ajuda, do teu conhecimento, qual Deus
te deu para a edificação da igreja. Muitas pessoas estão no engano hoje aí porque não tem pessoas que falem a verdade para ela. E muitas vezes você diz que tem a verdade e tem medo de falar a verdade, sendo que a única forma de se libertar as pessoas é a verdade. Então, irmãos, eu sou uma pessoa que eu entendo que eu tenho que estar na verdade. Seja onde eu estou congregando, seja onde eu for visitar, tem que ter a verdade. Porque se não tiver a verdade, não tem Deus. E se tem a verdade, tem Deus. Seja qual placa que for. Tem a doutrina de Cristo, tem a verdade, prega a sã doutrina, prega o amor, a verdade, a justiça e o juízo, contra o pecado, santidade, tenha santidade, viva na verdade. Viva, não só ouça, mas pratique. Essa é a igreja verdadeira. Aonde está a verdade? Não é a placa da igreja que mostra que a igreja é verdadeira, que é a igreja que vai subir. Não é a placa, é o que vive a palavra verdadeira, a sã doutrina. Então, é uma mensagem para você. Felizmente, esse senhor, ele é um crente de placa de igreja, como muitos. Muitos vivem pela placa, vivem pelo homem, doutrina de homem, como os fariseus, como os saduceus, como os mestres da lei. Eles não viviam pela verdade, eles viviam pela uma religião. Tem gente que vive por religião, placa de igreja, doutrinas de homem, tradições. Irmão, coitado desses aí. Coitado. Mas se me convidar, eu vou, mas eu vou falar a verdade. Olhe para Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É só Ele para nos salvar. É só a palavra verdadeira. Não é a placa da igreja que vai te salvar. Quem vai te salvar é a palavra verdadeira de Cristo Jesus. Porque foi Ele que morreu por mim e por você. Guarde isso. Se alguém te convidar para ir numa igreja, vá. Se você tem a verdade, você está alicerçado no verdadeiro evangelho, deixa Deus usar a tua vida para você ganhar aquele irmãozinho que te convidou. E convida ele para onde você está, que prega uma verdade, que você sabe que ali realmente é a doutrina de Cristo. Convida ele que ele vai falar assim, nossa, é diferente. Aqui tem um amor. Nossa, aqui tem uma palavra poderosa. Ah, eu quero vir mais vezes. Ali é Deus te usando para libertar aquele camarada que estava no engano. E muitas vezes você está se deixando o teu coração ser religioso, como os fariseus. De repente você é um fariseu que olha para a placa, para uma religião, para a religiosidade, e esquece que ali é uma alma que precisa conhecer a verdade, qual Deus te deu. Se Deus te deu uma verdade, que é Jesus Cristo, a sã doutrina, deixa Ele te usar para tirar aqueles do erro. Mas se eles forem orgulhosos, fique em paz, faz a sua parte, como eu faço a minha. Porque eu olho para almas, não olho para a placa de igreja. Eu me preocupo com o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra. Ali onde está, ali é onde todos nós temos que estar. Dependente de placa A, B, C, D, o que seja. O que vale é o verdadeiro evangelho. Não é uma placa de igreja. Não é uma placa de uma igreja que mostra que ela é verdadeira. O que mostra que uma igreja é verdadeira é a que vive pela cabeça, que é Cristo, o verdadeiro evangelho. Deixo a paz do Senhor Jesus. E eu sou como o apóstolo Paulo, eu sou igual um macaco. Aonde me convidar, eu vou. Se eu ver engano, eu vou trazer com amor, se assim for da vontade de Deus. Mas eu não vou fazer acepção, porque quem sou eu para julgar ou prejulgar alguém? Tá aí uma palavra no teu coração. Deus abençoe.